E o lucro da Cielo cresceu 63% no quarto trimestre de 2022. Será que a Cielo voltou para o jogo? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco da Cielo. Vou mostrar como foi o resultado do quarto trimestre e mostrar também como estão os indicadores das ações da empresa. E só lembrando aqui que esse vídeo não é recomendação de compra, venda ou manutenção das ações da Cielo. E para você que não me conhece, eu sou o Marjo aqui do Análise de Ações. Então para começar, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este e ter a vantagem aí de assistir antes de outros investidores. Bom, hoje eu vou trazer uma breve análise aí do resultado do quarto trimestre da Cielo e vamos ver aqui os principais destaques. Também vou te mostrar como estão os indicadores atuais da empresa. Então fica aí até o final para você não perder nada. E neste momento a ação está valendo aí R$ 4,98. Se pegarmos aqui o histórico dos últimos 5 anos, as ações caíram mais de 80%. E o motivo está bem claro e eu vou mostrar aqui para você. O setor ganhou muitos concorrentes nos últimos anos, fazendo com que a Cielo perdesse mercado e começasse a brigar por preço. E brigando por preço, o lucro veio despencando aí, caindo de 4 bi por ano para um pouco menos de 500 milhões, caindo mais de 80%, o que condiz muito com a queda da sua cotação. E se voltar aqui e olhar nos últimos 12 meses, a ação mais que dobrou seu preço. Ela se valorizou 116% nesse tempo. E olhando neste mesmo gráfico, conseguimos entender muito rápido por quê. O lucro da empresa voltou a subir e atingir a casa de 1 bilhão novamente. Aqui já temos os destaques do quarto trimestre de 2022. O lucro líquido atingiu 490 milhões, crescendo 63% no trimestre em comparação com o mesmo trimestre de 2021. A Cielo destaca aqui que é o sexto trimestre consecutivo de crescimento. Isso mostra que a empresa não está de brincadeira e está mesmo querendo dar volta por cima aí dos concorrentes. E a Cielo coloca aqui como destaque também que o EBITDA, ou EBITDA, como você preferir, atingiu 1,1 bilhão, crescendo também 40% no trimestre em comparação com o mesmo de 2021. O crescimento foi bem influenciado pelo crescimento na quantidade do volume transacionado e pelo controle dos gastos. E falando aqui só da Cielo Brasil, a receita cresceu 22%. Segundo a empresa, foi reflexo do crescimento do volume transacionado. E esse volume transacionado pela Cielo foi um recorde histórico para a empresa, atingindo aí 872 bilhões no ano de 2022, um crescimento de 22% em comparação com 2021. E aqui, falando apenas da Cielo Brasil, aqui no gráfico podemos ver claramente o crescimento do volume transacionado. Interessante notar aqui que o volume transacionado com cartão de crédito cresceu muito mais que o de débito. E esse tipo de transação é o que dá mais dinheiro para a empresa, porque os lojistas podem antecipar esse valor que cairia mais na frente, fazendo com que a taxa da Cielo seja maior. Aqui na evolução da base de clientes, vemos que tem caído trimestre após trimestre. A Cielo destaca aqui que essa queda vem acontecendo principalmente por causa da suspensão da política de concessão de subsídios na modalidade de venda das maquininhas, o que impacta principalmente o segmento de empreendedores, que vemos claramente aqui a diminuição dessa base. E já falando apenas da Cateno, podemos ver também o crescimento do volume transacionado, crescendo 14,5% no ano, que fez aí a Cateno ter o maior resultado da sua história, com lucro atingindo quase 300 milhões. Aqui no gráfico lucro versus cotação, aqui mostra claramente a queda brusca da cotação conforme os resultados da Cielo vinham piorando. Mas já vemos uma boa recuperação aqui desde 2021. Vamos ver se isso vai se manter. O que você acha? Me conta aqui nos comentários. E olhando aqui o histórico de pagamentos de dividendos da Cielo, vemos que a empresa tem uma constância no pagamento e vem pagando todos os anos, sem faltar um sequer, mas vemos uma queda bem expressiva na distribuição dos dividendos. Com a queda do lucro, era natural isso acontecer, e com a volta do crescimento do lucro, vemos aqui que os valores distribuídos de dividendos também foram maiores em 2022. E o dividend yield da Cielo atualmente está em 5%. Ao olhar aqui no histórico, vemos que está bem na média histórica. Como a cotação caiu junto com o lucro, esse indicador não se movimentou tanto nos últimos anos. Ele acaba movimentando muito quando a cotação cai ou sobe muito sem que o lucro acompanhe e sem que a distribuição de dividendos também acompanhe. Então, nesse caso, caiu todo mundo junto. E aqui no PL, que basicamente indica quantas vezes a ação está sendo negociada em relação ao seu lucro anual, em outras palavras também mostra aí em anos em quanto tempo teria o retorno em relação ao preço atual da ação. E então, quanto menor esse valor, melhor. E já vemos aqui que ela está sendo negociada a quase 10 vezes o seu lucro. E olhando o histórico aqui, vemos que ela está bem abaixo da média. Historicamente, ela tem negociado aí por volta de 15 a 20 vezes o seu lucro. E aqui no PVP, que informa quantas vezes a ação está sendo negociada em relação ao seu patrimônio líquido, nesse caso também, quanto menor, mais descontada a empresa pode estar. Vemos aqui que as ações da Cielo estão sendo negociadas a quase uma vez o seu patrimônio líquido,
ela está sendo negociada muito próximo da sua mínima histórica aí, que foi em 2021. E olhando aqui os fundamentos da Cielo, através do nosso checklist e score, a empresa ganhou 4 estrelas de um total de 5. E os critérios utilizados aqui foram a governança, a lucratividade, o crescimento, o endividamento e dividendos. E no ponto de governança aqui, como negativo, temos destacado que o governo é acionista da empresa através do Banco do Brasil, apesar de não ser algo tão relevante assim frente aos seus pontos positivos. As ações, ela tem uma boa liquidez, foi fundada e está na bolsa há muito tempo. Então tem bastante dados no mercado aí para analisar a empresa. E ela também faz parte do segmento novo mercado da B3, que é o maior nível de governança aí. E aqui em lucratividade, apesar da queda que vimos nos últimos anos, em todos os anos ela vem dando lucro constantemente. E aqui em crescimento, vemos que tanto o lucro e a receita vem caindo bastante se pegarmos o período de 10 anos. Apesar aqui que nos últimos trimestres ela tem melhorado bastante. E na parte de dívida, a empresa possui dívida negativa, então é bem positivo, principalmente porque sua dívida vem diminuindo nos últimos anos. E aqui no ponto de dividendos, a Cielo paga dividendos constantemente. E se pegarmos todo o histórico dela, em média ela pagou acima da renda fixa. Apesar desses últimos anos a distribuição tenha caído bastante e tenha ficado abaixo desse indicador aí. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse tipo de vídeo, desse formato, e me conta também aqui qual que é a aproximação que você quer ver por aqui. Por hoje é isso. Valeu!